De volta com essa edição do Mercado e Companhia, porque hoje o Mercado e Companhia dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência. E a Kellen Severo está em Brasília, para onde a gente vai agora. Boa tarde para você, Kellen. Muito boa tarde, Sérgio Braga. Muito boa tarde a todos que assistem ao Mercado e Companhia. Eu hoje estou com o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Primeiramente, obrigada pela companhia. Boa tarde, deputado. Eu que agradeço. E espero corresponder à expectativa de vocês. Deputado, a gente gostaria de saber quais as suas propostas voltadas para o setor do agronegócio. Eu tenho andado pelo Brasil, conversado com muita gente do setor e, obviamente, buscando soluções, resposta para isso, né? Creio que a mais importante do momento seria a possível fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Isso aí eu acho que entrou como uma luva nesta área. Outras questões tem. Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Temos pela frente um problema do Fundo Rural. Temos em gestação no Senado uma modificação na Lei Candir por ocasião da exportação do que vocês produzem no campo. Uns já falam em cobrar até água que existe na própria região. Daqui a pouco vão querer cobrar vento que espalha o pólen pela plantação. E o que eles mais pedem para nós é o seguinte: temos que ter um presidente que não nos atrapalhe. Além da questão da outra segurança jurídica. Se vocês lerem, por exemplo, a emenda constitucional 81, ela relativizou a propriedade privada. Até pergunto para o proprietário: tem certeza que essa fazenda é tua? Isso vale para o homem da cidade também. Tem certeza que esse apartamento, essa casa é tua? Leia a emenda constitucional 81 e entendam que muito jurista entende como trabalho análogo à escravidão, como se escravidão fosse. Então, basicamente, é isso. Depois tem a questão de infraestrutura, o escoamento do material, os gargalos nos portos, meios de transporte. O que fazer, por exemplo, se o Brasil não tem dinheiro, como você vai implementar essa área? No meu entender, tem que buscar iniciativa privada, fazer contratos de 60, 70, 80 anos para que quem for investir naquilo, não interessa se é uma ferrovia, uma rodovia ou uma hidrovia, tem que dar essa garantia para que você possa, então, casar interesses vários para atender o homem do campo, e atendendo o homem do campo, está atendendo o Brasil como um todo. Agora, deputado, um outro ponto que é muito importante para o agronegócio tem a ver com financiamento, com crédito rural. Há hoje um questionamento sobre o Plano Safra em vigor, já que a Selic caiu e as taxas do Plano Safra estão mais altas do que a própria taxa básica de juros da economia brasileira. Como baratear o crédito para o agronegócio? A gente não vai fazer milagre nem propor soluções mirabolantes. Tenho conversado com o meu economista sobre esse assunto. Ele é um dos maiores defensores dessa questão. Alguns até me perguntaram um tempo atrás: vai privatizar o Banco do Brasil? Tem a ver em parte com a sua pergunta aqui. Eu responderia: quem vai financiar isso, se bem que nem todos dependem desse financiamento, e com que taxa de juros? Nós temos que dar essa certa proteção para quem quer investir, como é o homem do campo, que é um dos poucos setores da nossa economia que está dando certo. Bom, o senhor tem uma ideia de que a privatização pode gerar mais competição entre os setores e o produtor conseguir pegar uma taxa de juros mais barata? Não, ao contrário. Eu acho que, por enquanto, ainda não temos essa cultura no Brasil. Tá? Existe a cartelização, existe os acertos por cima, e temos que ficar ligado no tocante a isso daí. Quanto às reformas, um tema muito batido no Brasil recentemente: reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista. O que o senhor defende para o seu governo? Um grande economista disse ontem, publicado em alguns jornais, para você entender a reforma fiscal e a tributária tem que ser PhD em economia. Tá? Então isso também está a cargo da equipe econômica. Você não tem como resolver isso de uma hora para outra. Por exemplo, o meu economista defende o imposto único, mas ele tem consciência que para atingir o imposto único vai ser num mandato ou dois. Mas temos como diminuir a quantidade de impostos até para facilitar a vida dos produtores. Bom, e quanto à segurança, o campo vive dias de muita insegurança. Qual é a saída para resolver tudo isso? Bem, várias medidas. Primeiro, devemos tipificar as ações do MST como terrorismo. Tá? Depois, a questão da posse de arma de fogo para os brasileiros como um todo. Hoje em dia, a bandidagem tem arma que bem entender. Tá? O homem do campo precisa ter a posse de arma de fogo para ele usá-lo em toda a sua propriedade. E mais ainda, não é apenas usar. Caso a use, ele tenha a retaguarda jurídica, que ele não vai ser ouvido, processado e punido por aquilo. Invasão de propriedade. Não interessa se é teu apartamento, tua casa, teu sítio, tua fazenda. Isso é uma questão considerada como sagrada. Invadir a propriedade, quem está lá dentro tem o poder de reagir. E eu não estou inventando nada. Tudo, basicamente, que eu faço nessa área, eu venho copiando
à legislação de estados norte-americanos. Bom, e se um homem de bem atirar em um bandido que invadiu a propriedade, que garantia ele tem que ele não vai ter uma punição? Hoje em dia, você pode ver, a questão de anteontem, o caso Ana Hickman, o cunhado teve seu processo arquivado, ele estava indo para tribunal de júri, porque um marginal invadiu o quarto de hotel, deu 2 tiros na esposa dele, ele se atracou com o marginal e acabou dando 3 tiros da arma do marginal na cabeça dele. E a legislação brasileira entende que isso seria um excesso de legítima defesa. Temos que mudar isso, né? Acabar com a figura do excesso no Código Penal e dar o excludente de licitude não só para os policiais em operação, bem como na legítima defesa de fato, como a invasão de propriedade, o elemento responde, mas não tem punição. Bom, a gente também presta muito atenção em logística, deputado, especialmente porque o agronegócio é altamente impactado pela má condição das estradas em várias regiões do Brasil. Como recuperar a infraestrutura brasileira? Hoje, 93% do orçamento é comprometido como despesa obrigatória. Sobra 7% para todo o resto. Esse recurso não dá para você atender aquilo que o Brasil precisa. E você tem que procurar a iniciativa privada. Como eu disse há pouco, né? Quem quiser, por exemplo, investir a iniciativa privada numa rodovia, numa ferrovia ou em vias aquáticas, né? Que o faça com garantia jurídica e com prazo de validade por muito tempo para poder compensar o investido por aquele empresário. Agora, deputado, um dos assuntos hoje que está em destaque no mundo inteiro é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. China revidou as taxações dos Estados Unidos e há uma taxação aí em vista da soja americana. Como que o senhor pretende trabalhar a questão de comércio internacional? O senhor é favorável a barrar importações de algumas culturas? Olha só, o comércio no Brasil, em parte via Mercosul, é feito pelo viés ideológico. Tanto é que o Brasil está na iminência, já está importando banana do Equador, dando uma volta de 10 quilômetros pelo canal do Panamá até chegar no Porto de Santos. Estamos importando indiretamente coco da Indonésia. Tá? E tinha informações que milho está vindo do Paraguai. Também o etanol dos Estados Unidos. Não é questão de barrar ou não barrar, nós temos que investir para que nós possamos produzir. Eu não quero falar em ISE aqui, que é conhecido como industrialização e substituição a importações. Não é bem isso, até porque é até bom você não ter autossuficiência em tudo que se faça imaginar. Alguma coisa é até bom você ser dependente dos outros. Então nós temos que fazer com que a nossa economia seja pujante. Nós realmente, ao aquecer a economia, eles têm que se preocupar conosco e não nós com eles. Significa uma economia mais fechada, caso o senhor venha a ser presidente do país? Não é fechada a economia. Você tem que partir para a livre iniciativa, para fazer negócio com o mundo todo, como tive agora recentemente na Ásia, né? Japão, Coreia do Sul e Taiwan, tive Israel, tive Estados Unidos também. Lá tem um mercado muito grande para nós aqui exportarmos, em especial os commodities, os produtos daqui do campo. Né? Não é fechar o comércio para eles, mas nós temos que tornar menos dependentes de certas coisas que nós importamos. Eu costumo dizer, a gente não pode continuar exportando um navio de minério de ferro e importando uma canoa de aço. Deputado, hoje o país inteiro está prestando atenção no STF, que pode abrir aí espaço para uma revisão da prisão em segunda instância. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é muito grave que pode acontecer no Supremo hoje. Até ontem à noite eu apostava que o Lula seria posto em liberdade por 7-4. Tivemos agora, conhecimento de todos, a participação do Exército nessa questão. O Exército brasileiro não é uma força que vai estar subordinada a um governo de plantão para defender esse e aquele partido. O partido do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, chama-se Brasil. A minha preocupação é a seguinte, ele pôs liberdade, ele vai continuar andando pelo Brasil, no momento oportuno, em agosto, ele vai registrar a sua candidatura, caso o TSE diga que não, cabe um recurso ao Supremo, e tenho certeza que esse Supremo que bota o Lula em liberdade hoje vai conceder o direito de disputar as eleições. E ao disputar as eleições, sem o voto impresso, apesar de ser uma lei de minha autoria, que o TSE não quer cumprir, o Lula tem tudo para se eleger na fraude. E mais grave ainda, essa fraude pode se estender para a questão proporcional, ou seja, a fraude pode existir para eleições para deputados federais e senadores. Estamos aí, com a decisão de hoje, talvez colocando aí um sinal vermelho para a democracia e o que é mais grave, para a nossa liberdade. Deputado, nós temos 1 minuto final para suas considerações. Bem, obrigado pela oportunidade. Por favor, leiam a emenda constitucional 81. Ela relativizou a propriedade privada. Você pensa que é o dono dessa terra. Olhe, porque segundo a OIT são 180 itens que você pode estar infringindo
a questão chamada trabalho análogo à escravidão. Ninguém quer o trabalho escravo. Agora, punir o trabalho análogo, pode ser a espessura de um colchão, uma roupa de cama maltratada, né? Ou a falta até de um banheiro químico numa frente de serviço, você perder a sua propriedade rural. Isso é uma emenda que lamentavelmente foi aprovada e a esquerda vem fazendo isso, né, ao longo do tempo no Brasil para exatamente dominar a propriedade privada, ou seja, acabar com a nossa propriedade privada. É uma preocupação que eu tenho, entre tantas outras. Pretendo brevemente, caso haja interesse, né, fazer uma live, ficar aberto a várias perguntas do homem do campo para exatamente você se inteirar de quem eu sou e os riscos que nós corremos para com o futuro do nosso Brasil. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigada pela presença ao vivo no Mercado e Companhia, nessa série de entrevistas que estamos realizando com os pré-candidatos à presidência da República, seguindo a mesma regra em que todos os candidatos têm 10 minutos para responder as questões. Sérgio Braga, eu volto com você no estúdio. Obrigado, boa tarde para você, Kellen.